Boa noite, né, a todos novamente. Para mim é uma grande honra estar nessa mesa com todos vocês. Para falar de direito ambiental, especialmente aqui da pós em direito ambiental, eu queria começar assim, com esse pensamento, dizendo que tem coisas em relação às quais é muito difícil a gente voltar atrás. E uma questão em relação à qual o direito ambiental brasileiro tem todo o seu foco é a questão da prevenção, né? Claro, a gente tem todo um aspecto jurídico para tratar da reparação, punição, etc. Mas como a gente é um país, enfim, em desenvolvimento, a legislação ambiental no Brasil ainda a gente pode considerar ainda uma legislação recente, muito embora já tenha aí seus 30, 40 anos, é jovem, né, professor? 40 é jovem. Então, assim, é uma legislação que está sendo aprimorada ainda, mas, mesmo assim, o enfoque dessa nossa legislação ela está voltada para a prevenção, né? Não é por menos, por exemplo, que, alguns anos atrás, criou-se a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Então, a ideia, felizmente, né, demorou, mas o Brasil está acordando, está aos poucos querendo caminhar num sentido mais positivo. E, claro, com educação ambiental a gente tem realmente o princípio aí de uma coisa que pode gerar menos dano e pode ter mais prevenção. Para isso, nós preparamos um curso que também, por ser especialização, é um curso de 360 horas, portanto, os alunos saem especialistas, ou seja, aptos inclusive, não só para atuarem com grande firmeza aí nas suas instâncias profissionais, mas também, inclusive, para dar aula, né? As instituições de ensino, inclusive de ensino superior, elas têm uma porcentagem de vagas para professores especialistas também. E o curso, então, também, como é um formato aqui da IPT, dividido em 3 módulos, esses 3 módulos abrangendo aí algumas espinhas dorsais do nosso direito ambiental brasileiro, e um corpo docente bastante variado e com grandes professores. Então, temos grandes advogados, por exemplo, o professor Edson Milaré viria dar aula aqui conosco, que teve sua carreira como promotor, mas hoje é um grande advogado na área ambiental. A professora Cristiane Derani, que fez doutorado na Europa, pós-doc também nesse assunto, que é advogada também. Professora Érica Bechara, professora doutora Consuelo Yoshida. Enfim, assim, citando alguns, eu estou sendo até injusta, porque são grandes nomes do direito ambiental, cada um dentro da sua especialidade, para falar de alguns desses assuntos que são os mais importantes. Do ponto de vista do conteúdo programático, eu diria o seguinte: a gente começa o primeiro módulo com os grandes princípios gerais internacionais do direito ambiental. Por exemplo, a Declaração de Estocolmo, depois a Declaração do Rio de Janeiro, também, que consolidou aí o princípio hoje tão falado, desenvolvimento sustentável. Isso foi consolidado na ECO 92. Temos agora, ano que vem, para nos prepararmos para Rio mais 20, quer dizer, a ONU está organizando novamente no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, um balanço, né, uma avaliação do que foram esses 20 anos pós-ECO 92 e como o direito ambiental, não só brasileiro, mas mundial, está pautado. E, enfim, falando desse primeiro módulo, além da questão desses princípios gerais, o artigo 225 da Constituição, então, pela primeira vez, a Constituição Federal dando ênfase ao direito ambiental, reconhecendo o direito ambiental como um direito fundamental e como um dever de todos, né? Coletividade, sociedade, todos em conjunto, para brigar por esse assunto. Nesse primeiro módulo, ainda de aspectos mais gerais, a gente estuda a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política de Educação Ambiental e outros temas, né, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, que são temas que vão se estender sobre todos os outros desdobramentos que a legislação ambiental ela tem. A doutrina
tem, assim, classicamente falando, se é que dá para falar numa coisa clássica já, né, no direito ambiental, que é tão recente, fala em meio ambiente urbano, meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho. Quer dizer, não existe hoje, em termos de direito ambiental, mais a ideia de preservação só da natureza. Fala-se muito, por exemplo, na qualidade de vida urbana. Então, o assunto que a gente aborda são as questões todas que decorrem do Estatuto da Cidade, questões voltadas à regularização fundiária. Então, o professor aqui falava da questão do direito imobiliário, né, da gente saber pouco sobre parcelamento do solo. O que eu acho que, às vezes a gente também não sabe, não tem consciência, é de que, no Brasil inteiro, mais de 50% das nossas cidades, dos centros urbanos, foram crescendo de forma desordenada, ou seja, há necessidade de uma regularização fundiária para que seja instaurada a sadia qualidade de vida nesses locais, né? E, então, a gente tem um estudo de impacto de vizinhança, a gente tem uma série de desdobramentos dessa qualidade de vida urbana. Temos a questão do lixo, né, muito discutida ultimamente, em discussão agora, realmente, do nosso dia a dia, a legislação municipal que visa tirar de circulação as sacolas plásticas, legislação essa agora que foi questionada judicialmente, e o TJ realmente acabou reconhecendo a inconstitucionalidade dessa legislação por hora, mas ainda existe ainda recurso pendente. Do ponto de vista desses aspectos gerais ainda, a gente poderia falar num assunto que é um assunto que em várias esferas do direito tem sido discutido, que é a questão do dano moral. Chegou agora ao STF uma ação civil pública, né, onde se discute se, né, o STF vai decidir se houve ou não um dano moral coletivo decorrente de dano ambiental. Bom, o segundo módulo, ele trata dos aspectos mais da responsabilidade. Então, o foco seria estudar responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente de danos ambientais. Existe, assim, muita discussão aí nessa seara. Em termos de responsabilidade civil, é preciso estudar um pouco do processo civil coletivo, ação civil pública, outras ações. Do ponto de vista da responsabilidade administrativa, a gente vê agora o caso, mais um, né? Já foram tantos, durante esses 12 anos também que eu dou aula de direito ambiental, eu já citei tantos desastres com derramamento de óleo, petróleo aí na costa brasileira, mas agora mais um, e a empresa, a Chevron, aí sendo multada em milhões e milhões, né, por justamente ser considerada responsável, ao menos administrativamente, agora civilmente, penalmente, isso vai ser discutido ainda. E o terceiro módulo desse curso está voltado, então, para os grandes temas de direito ambiental contemporâneos, né? São assuntos mais específicos. Então, por exemplo, a questão dos recursos hídricos, a questão das chamadas unidades de conservação, a questão, por exemplo, do modelo de desenvolvimento agrário, fundiário que a gente tem, porque é o que hoje vai frontalmente de encontro, ou, na verdade, um desencontro em relação ao nosso Código Florestal, daí porque essa discussão hoje em torno das grandes alterações do Código Florestal e, na verdade, para pior, assim, do ponto de vista da proteção ambiental. Eu preciso encerrar, mas, enfim, são diversos os temas pontuais do direito ambiental. Então, seria uma grande alegria para mim e acho que também para quem pudesse participar, porque dar aula de direito ambiental realmente é uma coisa que eu faço com muita alegria. Então, gostaria de convidá-los a todos para fazermos o curso. Obrigada.